Você não faz ideia, mas em 1983, a Terra esteve a poucos quilômetros de desaparecer sem deixar um traço sequer. Nenhuma explosão, nenhum aviso, nenhum som, apenas o vazio absoluto devorando tudo em silêncio. Naquela madrugada, enquanto o mundo dormia, um alerta silencioso acendeu em 3 observatórios diferentes, apontando para algo impossível. A gravidade da Terra havia oscilado, como se uma força invisível estivesse puxando o planeta para um ponto específico do espaço. E você sabe o mais assustador? Ninguém percebeu. Nenhuma notícia, nenhum anúncio oficial, nada. Apenas um punhado de cientistas olhando para números que não faziam sentido e que poderiam significar o fim de tudo que você conhece. Porque naquele momento, e por apenas alguns segundos, algo pesado demais para existir e rápido demais para ser visto, quase tocou o nosso planeta. E se tivesse chegado alguns quilômetros mais perto, você não estaria ouvindo esta história agora. Naquela mesma madrugada, enquanto você teria apenas virado na cama sem notar nada de diferente, algo estranho começou a acontecer nos sistemas de monitoramento espalhados pelo mundo. Não foi um estrondo, não foi uma luz no céu, foi algo muito mais sutil e infinitamente mais perigoso. Instrumentos projetados para registrar microscópicas variações gravitacionais começaram a marcar valores que simplesmente não podiam existir. Primeiro em um laboratório militar da antiga União Soviética, depois em uma estação astronômica na França, e por último em um observatório americano que registrou o mesmo padrão, com alguns segundos de diferença. Você consegue imaginar o que é olhar para um painel científico e ver os números se movendo como se a própria realidade estivesse tremendo? Era como se algo invisível, denso e faminto tivesse passado perto demais, mas sem deixar nenhum rastro para além de uma única coisa: medo. Medo porque nenhum desses cientistas conseguiu explicar o que estava acontecendo. Medo porque todo o instrumento parecia concordar numa única direção no espaço, como se apontassem para um inimigo que ninguém conseguia ver. E naquele momento, ainda sem saber, você estava vivendo um dos eventos mais estranhos e perigosos da história moderna, que jamais chegaria ao conhecimento do público. Antes de entender o que realmente aconteceu naquela madrugada, você precisa imaginar algo tão pequeno quanto um grão de areia, mas tão pesado quanto uma montanha inteira. Isso é um microburaco negro. Eles não têm nada a ver com os gigantes que você vê nas galáxias distantes. Não tem discos de luz girando ao redor, não puxam estrelas inteiras. São fantasmas cósmicos, invisíveis, silenciosos e quase impossíveis de detectar. Você não veria um microburaco negro, nem que ele estivesse na sua frente. Ele não emite luz, não brilha, não faz barulho. A única pista de que ele existe está na forma como dobra a gravidade ao seu redor, como se o espaço fosse feito de borracha e algo extremamente pesado estivesse afundando nele. E é justamente essa dobra que os cientistas captaram em 1983. Microburacos negros podem surgir de diferentes maneiras: colisões de partículas em energias absurdas, resquícios do início do universo, ou até algo que ainda não compreendemos. Mas há algo em comum entre todos eles. Se um chega perto demais de um planeta, nada sobrevive. E naquela madrugada, em 1983, um desses objetos invisíveis pode ter passado mais perto da Terra do que qualquer outro na história humana. E o mais assustador? Você nunca teria percebido, até ser tarde demais. O momento crítico aconteceu às 3h17, horário de Greenwich. Um horário comum, silencioso, onde quase ninguém está acordado, exceto máquinas que nunca dormem. E foram elas que perceberam. Primeiro, um pequeno salto nos sensores soviéticos, uma oscilação gravitacional tão absurda que os técnicos pensaram estar diante de um defeito. Mas 2 minutos depois, a mesma oscilação apareceu na França. E,
34 segundos depois, nos Estados Unidos. 3 sistemas diferentes. 3 locais diferentes, o mesmo registro impossível. Você tem noção do que isso significa? Quando instrumentos que não conversam entre si captam o mesmo fenômeno, é porque algo real, algo físico, atravessou o planeta. As leituras mostraram uma distorção gravitacional apontando sempre para a mesma coordenada no espaço, como se todos os instrumentos fossem puxados na mesma direção por um objeto invisível. A intensidade dessa força aumentou rápido demais e desapareceu rápido demais, como se algo extremamente pequeno e extremamente pesado tivesse cortado o espaço numa velocidade absurda e quase tocado a Terra. Alguns minutos depois, os sistemas voltaram ao normal. Mas os dados não, porque quando os cientistas revisaram os gráficos, perceberam que a anomalia não se parecia com falha mecânica, erro humano ou interferência externa. Ela tinha a assinatura perfeita de algo que até então existia apenas nas teorias: um microburaco negro passando próximo à Terra. Um evento tão improvável que só havia 2 possibilidades. Ou todos os instrumentos do mundo falharam ao mesmo tempo, ou a Terra esteve a poucos quilômetros do desaparecimento total. E entre essas 2 opções, a primeira é a mais improvável. Quando os dados começaram a circular entre laboratórios, a reação foi imediata. Ninguém queria acreditar no que estava vendo. E antes que qualquer um ousasse mencionar a palavra buraco negro, os cientistas tentaram se agarrar às explicações mais seguras. Primeira hipótese: falha de equipamento. É sempre o culpado mais conveniente. Mas como explicar 3 sistemas, em 3 países diferentes, cometendo o mesmo erro, na mesma hora, com o mesmo padrão de distorção? As chances disso acontecer são tão pequenas que beiram o impossível. Segunda hipótese: oscilações naturais da gravidade terrestre. Elas existem, claro. Marés, movimentação interna do planeta, variações minúsculas. Mas nenhuma delas cria uma onda gravitacional apontando para um ponto fixo no espaço, como se o planeta inteiro estivesse sendo puxado por uma mão invisível. Terceira hipótese: um objeto massivo desconhecido. Um asteroide? Um cometa? Um fragmento denso de metal? Todos foram descartados rapidamente, porque nada disso seria capaz de gerar uma distorção tão intensa sem deixar rastro visual, sonoro ou térmico. Nada disso poderia passar tão rápido e desaparecer sem sequer aquecer a atmosfera. A cada hipótese rejeitada, você sente a mesma pressão silenciosa que os cientistas sentiram naquela madrugada. O medo de que a única explicação restante fosse a mais absurda e a mais mortal. No fim, eles perceberam que estavam diante de um fenômeno que escapava de todas as categorias, algo que não deveria existir ali, algo que jamais deveria ter chegado tão perto. E é aí que nasce a teoria mais temida de todas. Quando todas as explicações se esgotaram, restou apenas aquilo que ninguém queria admitir em voz alta. E você consegue imaginar o silêncio numa sala cheia de cientistas quando alguém sugere aquilo, um microburaco negro, não como metáfora, não como hipótese distante, mas como a única explicação possível para o que os instrumentos registraram. As características batiam perfeitamente: tamanho microscópico, massa descomunal, velocidade próxima da luz e capacidade de distorcer a gravidade sem emitir qualquer tipo de radiação perceptível. Era exatamente o tipo de assinatura que modelos teóricos descrevem, modelos que até então nunca haviam sido confirmados na prática. Mas existe um motivo pelo qual essa teoria nunca foi divulgada ao público. Ela é perigosa demais.
Se um microburaco negro realmente passou pela vizinhança da Terra em 1983, significa que não temos qualquer controle sobre esse tipo de ameaça. Significa que o planeta inteiro pode ser apagado sem aviso, sem defesa, sem chance. Apenas um ponto no espaço, desaparecendo para sempre. E você entende o terror disso? Não é um inimigo, não é uma arma, não é um desastre natural. É algo que simplesmente atravessa o universo como uma agulha perdida em um oceano e que, por puro acaso, não atravessou o coração do nosso planeta. Os cientistas sabiam que divulgar essa possibilidade era abrir a porta para um pânico global. Então, mantiveram silêncio, guardaram relatórios e trataram o evento como algo que nunca aconteceu. Mas você sabe agora, 1983 pode ter sido o ano em que a Terra encarou, pela primeira e única vez, um predador invisível e sobreviveu. Agora, antes de continuar, imagine por um instante que esse microburaco negro não tivesse apenas passado perto, mas atingido a Terra. Você provavelmente pensa em explosões, ondas de choque, destruição cinematográfica, mas a verdade é muito pior. Não haveria luz, não haveria som, não haveria tempo para correr. Um microburaco negro é tão pequeno que atravessaria o planeta como uma bala atravessa um pedaço de papel, mas deixando um rastro de desintegração absoluta atrás de si. Se ele tivesse cruzado o planeta naquela madrugada, a matéria ao redor dele seria arrancada molecularmente, como se a realidade estivesse sendo puxada para um funil invisível. A crosta terrestre se partiria em segundos, criando uma sequência de colapsos em cadeia que você nem teria tempo de perceber. O núcleo começaria a perder estabilidade, fazendo o planeta tremer como um coração entrando em falência. E mesmo se o microburaco negro atravessasse a Terra e seguisse viagem, o estrago seria irreversível. O planeta poderia se partir em dois, ou entrar em colapso gravitacional interno, ou simplesmente perder massa crítica e começar a deformar, como uma esfera de argila sendo apertada por dentro. Não haveria humanidade, não haveria história, não haveria rastros. A única coisa que restaria, perdida no silêncio do cosmos, seria um buraco negro minúsculo, levando consigo pedaços daquilo que um dia foi o seu mundo. E é por isso que o registro de 1983 não é apenas estranho. Ele é um lembrete brutal de como a existência é frágil e de como, naquela madrugada, a Terra foi salva por uma diferença tão pequena que chega a ser assustadora. A parte mais inquietante dessa história não é o que aconteceu, é o que quase aconteceu. Quando os cientistas reconstruíram a trajetória daquele objeto invisível, perceberam algo que fez o sangue gelar. A distância entre o microburaco negro e a Terra foi menor que a rota de muitos satélites. Estamos falando de quilômetros, talvez centenas. Alguns cálculos apontam até menos. E se você parar para pensar em escalas cósmicas, isso é o equivalente a uma lâmina passando a milímetros do seu pescoço. Pior ainda, o objeto estava viajando numa velocidade tão absurda que, se tivesse se desviado apenas alguns metros, apenas um sopro gravitacional diferente, ele teria entrado diretamente no planeta. O que salvou a Terra? A velocidade, a mesma que poderia ter matado tudo. O microburaco negro era rápido demais para ser puxado pelo campo gravitacional terrestre. Ele simplesmente cortou o espaço como uma flecha invisível e, por pura coincidência, ou talvez um milagre estatístico, sua rota passou tangencialmente ao planeta. Você consegue imaginar isso? A sobrevivência de 8 bilhões de pessoas decidida por uma distância que você atravessaria caminhando em poucos minutos. E foi exatamente isso. Um desvio mínimo, um acontecimento tão improvável que parece roteiro de ficção, mas que está gravado nas medições de 1983, escondido em relatórios que poucas pessoas tiveram coragem de ler até o fim. Naquela madrugada, você não viu
não ouviu, não sentiu nada. Mas o seu mundo esteve à beira de ser arrancado do universo como um grão de poeira sendo sugado por um vácuo invisível. E escapou, por pouco, por muito pouco. Depois que tudo passou, veio o que talvez seja a parte mais perturbadora dessa história: o silêncio. Os poucos cientistas que testemunharam os dados estavam convencidos de que tinham visto algo extraordinário e assustador. Mas antes mesmo que pudessem discutir abertamente, algo aconteceu nos bastidores. Relatórios sumiram das mesas. Cópias foram arquivadas temporariamente. Alguns equipamentos foram recolhidos para manutenção urgente. E reuniões inteiras passaram a ser feitas a portas fechadas, sem registro, sem ata, sem explicação. Você percebe o padrão? Não é apenas ciência, é contenção. Era impossível divulgar ao mundo que a Terra quase foi destruída por um objeto invisível, impossível de detectar a tempo, impossível de evitar. Imagine o pânico. Imagine as perguntas sem resposta. Imagine admitir que estamos completamente indefesos diante de algo assim. As agências sabiam que não havia como transformar aquele evento em manchete. Não havia como explicar algo que passou tão perto, tão rápido e tão silencioso. Então, elas fizeram o que fazem quando enfrentam o desconhecido. Esconderam. Alguns cientistas receberam orientações diretas para não comentar o assunto publicamente. Outros tiveram seus relatórios classificados. E aqueles que tentaram levantar a hipótese do micro-buraco negro foram rapidamente convidados a revisar seus dados, como se estivessem cometendo um erro. Mas eles sabiam. E agora você sabe também. O que aconteceu em 1983 não foi apenas uma anomalia. Foi um aviso, um lembrete do quanto estamos expostos, e um segredo tão grande que para muitos era melhor fingir que nunca aconteceu. Por anos, aquele evento ficou enterrado, tão fundo que quase virou lenda entre os próprios cientistas. Mas o silêncio nunca dura para sempre. Décadas depois, já na era da digitalização de arquivos antigos, algo inesperado começou a surgir. Relatórios esquecidos foram escaneados, bases de dados inteiras, antes restritas a gavetas trancadas, começaram a aparecer em servidores acadêmicos, bibliotecas de universidades, arquivos militares vazados. E entre milhares de documentos comuns, alguns gráficos chamaram a atenção. Gráficos com a mesma assinatura, a mesma curva gravitacional impossível. O mesmo salto abrupto, seguido por um desaparecimento total do sinal. Você sente a importância disso? Aqueles números que haviam sido trancados por quase 40 anos estavam de volta, e pela primeira vez, pesquisadores independentes puderam comparar tudo. O resultado foi assustador. As leituras de 1983 combinavam perfeitamente com modelos modernos que descrevem o comportamento de um micro-buraco negro em alta velocidade. É como olhar para uma peça de quebra-cabeça perdida por décadas e, finalmente, encontrar onde ela encaixa. Alguns físicos tentaram explicar como esses documentos ressurgiram. Erros de indexação, falhas em sistemas antigos, digitalizações feitas por estagiários que não sabiam o que estavam manuseando. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como essas informações voltaram. O que importa é que voltaram, e que agora existem indícios suficientes para afirmar que algo real, algo massivo, algo invisível, realmente passou perto da Terra naquela madrugada. E você entende o peso disso? Significa que o evento de 1983 não é mais apenas história escondida. É um registro real, revisitado, reconfirmado. Um eco de um perigo que pode ainda estar viajando pelo universo. Ou pior, voltando. Hoje quase ninguém menciona o que aconteceu em 1983. Não existe reportagem, não existe documentário, não existe debate público. O assunto simplesmente sumiu. E não porque tenha sido desmentido, mas porque foi abafado, engolido pelo tempo como se nunca tivesse existido.
Os relatórios desapareceram dos arquivos digitais, os registros foram substituídos por notas vagas e os poucos que falaram sobre isso acabaram caindo no esquecimento. É como se o mundo tivesse decidido apagar aquele dia da memória coletiva, como se admitir o que realmente ocorreu fosse perigoso demais. A verdade é que ninguém fala sobre isso porque ninguém quer encarar a fragilidade da nossa existência, nem relembrar o quão perto estivemos de sermos engolidos por algo que não podemos ver, prever ou impedir. A humanidade simplesmente escolheu olhar para outro lado e seguir vivendo como se nada tivesse acontecido. E agora, enquanto você escuta estas últimas palavras, talvez perceba que algumas histórias nunca deveriam ter sido esquecidas. Porque quando o silêncio se instala, a verdade se desfaz, e aquilo que quase nos destruiu volta a desaparecer no escuro, à espera de outra oportunidade. O episódio de 1983 não foi apenas um susto científico. Foi um lembrete brutal de que a Terra flutua indefesa no meio de forças que não compreendemos, que não controlamos e que podem nos apagar sem aviso. E se hoje ninguém comenta mais sobre isso, não é porque deixou de ser perigoso, mas porque é mais confortável fingir que estamos seguros. No fundo, você sabe, aquilo que quase engoliu o nosso planeta uma vez, pode tentar de novo. E quando acontecer, ninguém vai poder dizer que não foi avisado.